falar sobre investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que vocês possam conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e também da sua situação econômica e financeira, já que você que pretende investir em ações, comprar ações de empresas, você está se associando a essas empresas. E ao nos associarmos a essas empresas, o mínimo que nós devemos saber é com quem nós estamos nos associando, qual é a empresa que está recebendo o nosso aporte de capital, já que ganhar dinheiro é tão difícil, nós temos que saber também aonde que nós vamos colocar o nosso dinheiro e principalmente saber a situação econômica e financeira. E é isso que o canal procura passar para vocês. E a empresa que nós vamos retratar hoje foi uma indicação de um inscrito nosso aqui do Oliveira. Muito obrigado, Oliveira, pela sugestão. Tá? E você também pode sugerir empresas. Basta entrar aí no canal Silas Negrão, se inscrever, dar o like e também marcar lá a sinetinha lá para receber as notificações, para você sempre estar recebendo as informações das empresas, para você de repente colocar aí no seu radar para futuros investimentos. Né? E a empresa que nós vamos retratar hoje é a Minerva S.A. A Minerva S.A., que é a antiga frigorífico Minerva, né? E também é chamada de Minerva Foods. Então, é essa empresa que nós vamos retratar. Só que do frigorífico Minerva, como eu falei há pouco, é uma história que vem mais lá de trás, lá da década de 1920, só que esse frigorífico Minerva, ele foi à falência. No final dos anos 80, começo dos anos 90, ele foi à falência. Então, eu vou retratar aqui o pessoal que comprou o frigorífico Minerva e que a história deles, ela começa lá na década de 50, mais precisamente em 1957, com a família Vilela de Queiroz. E a família Vilela de Queiroz trabalhava ali com a criação de gado também, e aí começaram a fazer transporte dos animais, não só para a fazenda deles, mas também para outras fazendas da região. E aí esse transporte dos animais virou uma espécie de uma transportadora ali, que era a Expresso Barreto. E aí a Expresso Barreto foi crescendo, chegou a ter praticamente 3.000 caminhões, só para vocês terem uma ideia, e 20 filiais espalhadas pelo Brasil. E dentro da família Vilela de Queiroz, destaca-se Edivar Vilela de Queiroz, que era funcionário do Banco do Brasil, pediu a conta do Banco do Brasil naquela época lá, e com o dinheiro da rescisão acabou comprando 3 caminhões para entrar de sócio com seus irmãos na Expresso Barretos. E aí, no ano de 1992, viram ali que a frigorífico Minerva estava quebrada, tinha ido à falência, era massa falida, e aí montaram uma espécie de um plano de negócios para adquirir a frigorífico Minerva. E aí entra na história Fernando Galete de Queiroz, que é filho do Edivar, que havia se formado em administração de empresas, já tinha ali uma experiência também de trabalhar numa empresa multinacional, na Cargill, e aí foi chamado para fazer um plano de negócios para aquisição da Frigoríficos Minerva. E a partir daí, então, eles compraram a Frigoríficos Minerva, isso no ano de 1992. E o Fernando Galete de Queiroz permaneceu também como sócio da Minerva S.A. e aí também passou a exercer o comando da empresa. E a empresa veio crescendo ao longo de todos esses anos com a aquisição de frigoríficos em diversos lugares do Brasil e depois daí também com a questão das exportações, começou sua primeira exportação já no ano de 2003, usando lá uma unidade que eles tinham no Pará. E daí na sequência em 2007 abriram o capital com a BIF 3, que aparece aí no vídeo para vocês, e aí na sequência foram adquirindo unidades no Paraguai, no Uruguai, no Chile, e daí na sequência também em 2016 na Austrália, e hoje a Minerva S.A. é composta por 10 unidades aqui no Brasil e tem 9 centros de distribuição. E é essa empresa que nós vamos retratar em números aqui para vocês também, para vocês conhecerem como que está a situação econômica e financeira da Minerva S.A. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Minerva S.A. referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre do ano de 2021. E para entendermos os números da empresa ao longo desses 3 exercícios, vamos começar aqui pelo total do ativo, que é todo o conjunto de bens e direitos que a empresa possui dentro do seu patrimônio, que no ano de 2018 representava 12 bilhões 824 milhões de reais.
Para o ano de 2019, esse número aumentou um pouquinho aqui para 13 bilhões 233 milhões de reais. Para 2020, ele já vai para 16 bilhões 920 milhões e fecha o primeiro trimestre de 2021 com 18 bilhões 202 milhões de reais. Então percebe-se que a empresa vem crescendo ano a ano, gradativamente aqui, a cada exercício ela vem ficando um pouquinho maior. Mas mais importante do que o total do ativo é como esse ativo está disposto dentro do patrimônio, ressaltando que sempre aqui o grupo mais importante é o ativo circulante. Por quê? Porque ele representa o capital de giro da empresa, é o quanto a empresa tem de recursos para poder exercer a sua atividade. E aí nós temos aqui nesse capital de giro, representado pelo ativo circulante, 8 bilhões 142 milhões de reais, o que equivale a 63,5% de tudo que a empresa possui. Então, quer dizer, de todo o ativo da empresa, 63,5% são recursos para a empresa poder trabalhar para fazer o seu giro, representados pelo caixa equivalente, a quanto a empresa tem de dinheiro em caixa, banco, aplicação, que dava 4 bilhões 396 milhões. 1 bilhão 783 milhões em contas a receber e 692 milhões em estoques. E aí, naturalmente, que os outros créditos de 1 bilhão 269, que geralmente são impostos a recuperar. Para o ano de 2019, esse capital de giro aumenta um pouquinho nominalmente para 8 bilhões 269, porém a sua representatividade diminui 1% aqui, fecha em 62,5%. A empresa permanece com 4 bilhões e 400 milhões em dinheiro, permanece aqui com 1 bilhão 778 em contas a receber e 714 milhões em estoque. Já para o ano de 2020, aí o capital de giro dá um salto, vai para 11 bilhões 283 milhões, representando 66,7% de tudo que a empresa tem. O volume de dinheiro em caixa foi para 6 bilhões 391, aumentou significativamente o dinheiro que a empresa mantém em caixa, banco e aplicação. Aumentou um pouquinho aqui também o contas a receber e os seus estoques também, que fecharam em 997 milhões de reais. Já para o primeiro trimestre de 2021, o capital de giro continua aumentando, foi para 12 bilhões 343 milhões, com 67,8% de representatividade em relação ao total do ativo. A empresa mantém todo esse volume de dinheiro em caixa, 6 bilhões 410 milhões, aumenta aqui seus contas a receber, aumenta também os seus estoques e mais um aumento aqui também nos outros créditos. Então isso aqui mostra o quê? Que o capital de giro da empresa vem crescendo a cada ano, que a empresa está com mais dinheiro em caixa principalmente. Agora vamos ver o endividamento, que é medido aqui pelo passivo circulante, pelo passivo não circulante, dívidas de curto prazo e de longo prazo. E o total do endividamento, que é a somatória dos dois. A empresa no ano de 2018 tinha uma dívida total de 13 bilhões 125 milhões. Agora, repare aqui, eu falei há pouco sobre o total do ativo, 12 bilhões 824. Tudo que a empresa tinha em 2018, 12 bilhões 824. E a sua dívida era de 13,125. Então a dívida era maior do que tudo que a empresa tinha, razão pela qual o seu patrimônio líquido era negativo em 301 milhões de reais. E ela carregava um PL, um resultado aqui negativo de prejuízos acumulados de 1 bilhão 397 milhões. Então, o endividamento ele representava 102% de tudo que a empresa tinha. Para o ano de 2019, o endividamento permaneceu na casa dos 13 bilhões 515 milhões, com 102% de representatividade, mostrando que as dívidas eram maiores do que o patrimônio da empresa e o PL permanecia negativo em 281 milhões de reais no chamado passivo a descoberto. Já para o ano de 2020, a dívida sobe para 16 bilhões 083 milhões de reais, porém a dívida agora é menor do que o patrimônio da empresa. Então, ela já passou a gerar agora um patrimônio líquido positivo. A dívida é alta ainda, 95,1% de tudo que a empresa tem. Porém, ela passa a ter pelo menos um PL positivo. No primeiro trimestre de 2021, a dívida sobe também mais um pouquinho para 17 bilhões 188, porém continua menor do que o total do ativo. E o PL já passa a ser de 1 bilhão de reais. Então isso aqui mostra que a empresa saiu, né, de uma situação bastante complicada, continua ainda com uma dívida alta, mas ela vem saindo aos pouquinhos.
Agora vamos ver em termos de resultados o que aconteceu com a empresa ao longo desses 3 exercícios. Ela tinha um faturamento de 16 bilhões 214 milhões em 2018, o faturamento foi para 17 bilhões e 100 em 2019, foi para 19 bilhões e 400 em 2020 e agora nos 3 primeiros meses do ano, 5 bilhões e 803. Se projetarmos isso aqui para 4 trimestres, então esse valor aqui ele vai para aproximadamente 22 bilhões, que é o que está sendo projetado de faturamento para a companhia ao longo de 2021. E os resultados, onde no ano de 2018 era um prejuízo de 1 bilhão 264, razão pela qual ele ficou aqui com esse prejuízos acumulados, né? Já para o ano de 2019, o prejuízo foi estancado e a empresa praticamente fechou aqui com lucro baixinho de 16 milhões de reais, né? Mas 16 milhões de lucro para quem tinha 1 bilhão e 200 de prejuízo é um resultado excelente. Já para 2020, o lucro já começa a mostrar mais força, fechando em 697 milhões de reais. E agora, nesses 3 primeiros meses do ano, a empresa fechou com um lucro aqui de 259 milhões de reais. Com uma margem, repare aqui, a margem era de 3,6% e já está trabalhando com uma margem um pouquinho melhor de 4,5%. Então, mostrando que a empresa vem no processo de recuperação gradativo e que 2021 aqui já mostra que começou bem melhor e que a empresa está no processo de recuperação. Tá, então, mais uma empresa analisada, que agora você já conhece como que está a situação econômica e financeira da Minerva S.A., da BIF3, né? E aí já pode, de repente, se você achar interessante, colocar aí no seu radar, né? E sempre entendendo que os investimentos que nós fazemos, quando se chama investimento é alocação de recursos para geração de resultados futuros. E geralmente nos investimentos variáveis, a rentabilidade ela vem no médio e no longo prazo, né? E aí até quando você opera apenas no curto prazo, ele passa a ser risco, né? E o risco ele passa a ser maior, porque às vezes as ações dão uma despencada num determinado dia, numa determinada semana, daqui a pouco elas se recuperam, então o curto prazo ele acaba sendo muito perigoso. Então quando a gente pensa em investimentos, comprar ações de empresa, então a gente já tem que mirar mais o médio e o longo prazo. Para quê? Para não ficar sujeito a essas oscilações diárias ou semanais que podem ocorrer, mas sempre ter uma visão de longo prazo. E para se ter uma visão de longo prazo, aí nós temos que ter a certeza de que a empresa está no caminho correto, que a empresa vem desempenhando bem a sua função, com possibilidade de geração de lucros e de resultados futuros, o que vai remunerar o capital aplicado e te gerar a rentabilidade tão esperada. Então é isso que nós pretendemos conhecer aqui através dos números, porque os números contam a história da empresa e espero ter contado um pouquinho através dos números a história da Minerva para vocês. Beleza? Então, moçada, então bons investimentos para vocês.